bem-vindos. Neste mês de setembro, nós estamos comemorando o centenário de Herculano Pires e nessa noite, então, a palestra de hoje tem como tema Educação para a Morte, que é o título de um dos livros deste escritor, filósofo, pesquisador, um dos grandes nomes aqui no Brasil, no movimento espírita. Herculano Pires nos traz, então, Educação para a Morte. E fui pesquisar, buscar nas obras básicas, para ter, então, um embasamento tanto dele como de Kardec. Nos diz, então, no livro O Céu e o Inferno, no seu primeiro capítulo, O Futuro e o Nada, nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Essas perguntas sempre estiveram entre nós. Muitos não têm ainda certeza. E este capítulo em especial nos traz essa reflexão. Quem de nós não busca a vida plena, a felicidade, em vários sentidos, porque para cada um a felicidade tem um significado. Para aquela pessoa que é sozinha, o casamento seria a felicidade. Para aquela pessoa que não tem nada, que vive sem mesmo o necessário, a felicidade seria ter algo material, algo que comer. Mas então nós trazemos esse questionamento. Para onde vamos? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado com a morte? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? O que acontece se tudo se destruísse? E as nossas afeições, as nossas amizades, toda a inteligência que acumulamos na nossa experiência reencarnatória, desde o tempo da escola, experiência profissional, faculdade, tudo que aprendemos, e se tudo se destruísse? Essa ideia traz desolação, dor e sofrimento. Acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com o futuro que não se espera. Qual é a lógica de nós sermos bons se tudo acaba no túmulo? Para que eu vou me melhorar? Para que eu vou me esforçar em me conhecer e me transformar? Porque a transformação, a reforma íntima, é um processo, de certa forma, doloroso, porque eu preciso desconstruir milênios no erro. Por quanto tempo eu errei? Errei na mesma fase. Porque a nossa evolução, ela não é ascensional. Ela acontece de forma espiral. Nós vamos repetindo experiências, reencontrando pessoas, circunstâncias, até que fixemos o nosso aprendizado. Então, para que se preocupar com o futuro, se tudo acaba dessa forma? Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. Primeiro eu, depois os meus, e para os outros, se sobrar alguma coisa. A pessoa se torna egoísta, vaidosa, ela quer tudo para ela, como ela quer, as coisas têm que acontecer como ela quer. Afinal de contas, se a vida é uma só, para que me transformar? Mas Herculano Pires nos diz então, nos primeiros capítulos do seu livro, que seria estranho, e até mesmo irônico, que num universo em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível. Podemos visualizar isso na natureza. Tudo se transforma, nada se perde.
Mesmo nos processos de decomposição, todos aqueles elementos, aqueles átomos, retornam à Terra e vão servir em novas criações. E eu me perguntava muito isso antes de adentrar na doutrina espírita. Não tinha nenhuma formação religiosa. E na nossa visão, então, materialista, das informações que chegam pela religião antiquada de céu e inferno, eu me perguntava, cada vez que assistia algum programa que continha cenas da natureza, do universo grandioso, as galáxias, todas essas estrelas, e via a nossa pequena Terra, um ponto do universo. O que seríamos nós, então, um átomo, comparado a esse pequeno ponto que é o nosso planeta? E eu me perguntava, o que acontece conosco? Por que tudo isso? Para que viver sem ter uma explicação lógica? É necessário procurar essa lógica. Encontramos aqui na doutrina espírita. Nos fala Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1865, que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas resultado da observação. O véu está levantado. O mundo invisível nos aparece em toda a sua realidade prática. Kardec nos trouxe, então, a ciência espírita no século XIX. Colocava dessa forma a sua doutrina pesquisadora. E então, muitos cientistas da época, e é bem interessante a leitura desse livro, porque ele nos coloca, eu não vou me ater aqui à parte científica, estritamente científica, mas ele coloca todos aqueles que pesquisaram, a maioria com o intuito de dizer que não, que aquilo era um simples sistema que seria desconstruído, uma simples crença, que aquilo não era verdadeiro. Mas o que aconteceu? Eles então, surpresa do destino, acabaram comprovando todas aquelas colocações de Kardec. E muitas universidades nos Estados Unidos, na Rússia, muitos foram cientistas que pesquisaram. E aí surgiu a parapsicologia, que estuda os fenômenos da mente, a comunicabilidade dos espíritos. Comprovaram lá na Rússia a existência do corpo espiritual. E assim, dentre muitas outras pesquisas que acabaram por comprovar. E muitas estão sendo descobertas hoje. Nos livros de André Luiz, hoje está sendo comprovado muitas colocações dos seus livros da série A Vida no Mundo Espiritual, que foram escritos há 60 anos atrás, tudo está sendo comprovado hoje. E a doutrina espírita nos possibilita, então, mudar essa maneira de encarar o futuro e de desvendar esse mundo invisível aos nossos olhos. Para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encará-lo sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia exata, tanto quanto possível. Alguém aqui tem medo de morrer? Já se deparou com esse questionamento? Quando a gente fica doente, começamos a ter esse medo, ou quando tem alguém na família. E esse temor da morte, para que nós venhamos a perdê-lo, nós precisamos então encará-la do seu verdadeiro ponto de vista. O que é a morte? A morte é a cessação da vida orgânica e a desencarnação é a libertação do espírito. Na realidade, nós morremos todo dia. As nossas células se renovam, os nossos cabelos, tudo se renova. A nossa vida orgânica se renova a cada dia. Até que chegar um momento em que todo esse organismo vai se desagregar, vai retornar
então a natureza, a cessação da vida orgânica. Mas a desencarnação, que é o fenômeno que acontece conosco, é a libertação do espírito. Quando desencarnamos, nos libertamos dessa experiência que estamos vivendo hoje aqui na Terra. Quando estamos aqui, não nos lembramos muito de quais foram os propósitos, os objetivos que traçamos para reencarnar. Muitos aqui têm medo da morte e muitos do lado de lá têm medo de reencarnar, porque eles têm a noção mais clara e mais lúcida de o que cada um deve fazer para se melhorar. Mas nós que estamos aqui com o véu do esquecimento, nos esquecemos dos nossos objetivos. Muitas vezes perdemos tempo relembrando experiências passadas. Mas o que se transforma a alma no instante da morte? Lembrando que Kardec cataloga a alma como o espírito encarnado. Quando nós estamos encarnados, nos referimos à alma. Essa alma, então, volta a ser espírito. Isto é, ela retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado anteriormente. Retornamos, então, ao nosso lar. Herculano Pires nos diz que a educação para a morte, ela não é uma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar o educando à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. A preparação religiosa a que ele se refere aqui, na realidade vai muito além. A religião, ela não nos explica dessa forma. Foi distorcida no decorrer dos anos. Nas civilizações antigas não existia esse medo da morte. Muitos até comemoravam o retorno dos seus entes, o reencontro com aqueles que estavam do lado de lá. Mas ele nos fala que não é somente uma preparação religiosa, não é a conquista do céu, não é o perdão imediato, porque isso seria injusto, mas é sim um processo educacional para que nós venhamos a nos ajustar à realidade da vida. E que realidade é essa? É viver por viver? Nós não estamos aqui numa colônia de férias, estamos aqui para sim existir e transcender, nos ligar com o Criador, nos melhorar, nos transformar a cada dia. É este o verdadeiro objetivo. As religiões, então, nasceram desse anseio existencial do homem e deveriam transformar-se em escolas da educação para a morte. Não conseguiram esse objetivo em virtude da exigência quantitativa decorrente da febre do proselitismo. Como assim? Quanto mais adeptos na minha religião, como eles tornaram a religião uma profissão, melhor financeiramente. Então, tinham que coagir as pessoas e criou-se a religião do medo, religiões da morte, como ele fala, que as pessoas vão por medo, medo de ir para o inferno, medo de sofrer. Mas o objetivo delas era suprir esse anseio existencial, que é o que nós vemos hoje no dia a dia. Todos nós queremos saber o que vai acontecer comigo, por que eu sofro. Então as religiões viriam trazer esse aconchego, essa esperança em uma vida futura, em um Deus misericordioso, justo e bom. Esse era o objetivo das religiões, ligar a nós com o nosso Criador. Joana de Ângeles, no livro Rejubilat-te, nos diz que cuidar de reflexionar em torno da brevidade da existência é dever inteligente de todo o indivíduo que descobre a própria imortalidade. O treinamento para a desencarnação tem caráter
de urgência. Estamos aqui então entrando em contato com essa verdade. Somos seres imortais, inteligentes, e precisamos reflexionar cada vez mais da brevidade da nossa existência. Essa existência representa segundos, minutos, se formos pensar em todo o tempo que nós já vivemos e em todo o tempo ainda que iremos viver e reviver até chegar ao topo da nossa escala evolutiva. Precisamos começar a pensar mais, a estudar mais, compreender melhor esse processo. Precisaremos reencarnar. Então, nos diz Herculano Pires que a reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo. Como a semeadura da semente na terra é a exigência básica da sua germinação e do seu crescimento. Enquanto estivermos repetindo os mesmos erros, estarão se apresentando à nossa frente, não como castigo, mas como desafios educacionais. É isso que a vida nos apresenta. Nós não sofremos porque Deus nos impõe o sofrimento, por vingança, por castigo. Nós sofremos porque repetimos os mesmos erros, mas podemos nos transformar. Todos esses desafios podem ser atenuados se a nossa postura for diferente. Se nós conseguirmos ter uma postura diferente em relação a esses desafios, nos tornarmos mais resignados e aprender e descobrir o que isso quer dizer para mim nesse momento. Nós vemos pessoas que passam sempre pela mesma dificuldade, aquilo acontece sempre com aquela pessoa. Aí a gente chama a pessoa azarada, sempre quando acontece tem que ser com ela. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu. Quem sabe se estivesse mais atenta e analisasse os seus erros, conseguiria se transformar. Enquanto nós estivermos, então, nesse mesmo processo, como ele diz aqui, assim como a semente ela precisa da terra para germinar, para que nós venhamos a desenvolver as nossas potências espirituais, nós também necessitamos reencarnar. E existe um provérbio que fala assim: nós conseguimos contar quantas sementes existem dentro de uma laranja, mas não conseguimos saber quantas laranjas existem dentro de uma semente. A gente consegue saber que aquela semente vai germinar e vai dar tantas laranjas? Assim são também todas aquelas qualidades que estão em potencial dentro de cada um de nós. Precisamos preparar a terra, adubar com conhecimento, com amor, para que essas potências possam germinar. Qual é o objetivo da reencarnação? A finalidade é, então, nos levar à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, precisamos sofrer todas as vicissitudes das existências corpóreas. Esse é o objetivo, evoluirmos. Porque muitos, inclusive nós, mesmo que não em todos os momentos da nossa vida, mas em muitos dias nós acabamos passando pela vida sem vivê-la, sem sentar à mesa com os nossos familiares e ter uma refeição tranquila, em paz, conversando de assuntos edificantes, que constroem. Quantas vezes perdemos tempo com bobagens, com discussão de opiniões que não levam a nada. Quantos jovens perdem o tempo. E hoje, apesar de eu ser jovem, ainda, olhando para trás, se eu tivesse todo esse conhecimento quando eu estava lá na 8ª série, no 2º grau, com certeza seria diferente. Porque hoje eu tenho sede de conhecimento. Cada vez que eu leio uma página dentro da doutrina espírita, estudos de física, de biologia, a gente vê a comprovação de tudo que a doutrina nos traz, e isso dá um encantamento, dá um ânimo, dá uma esperança infinita. E dá uma certa tristeza em ver pessoas que perdem o seu tempo com coisas tão inferiores ainda. Assim como eu, que muitos dias também a
gente está sem querer estudar, sem querer ler, e talvez seja uma perda de tempo, um tempo que poderia estar construindo, nos melhorando. Precisamos otimizar esse tempo aqui na Terra, que é muito precioso. Mas a educação para a vida é a primeira a lhe ser dada, nos diz Herculano Pires. Começando pela educação infantil, no lar. A educação no lar, como é importante. Nós tivemos domingo uma palestra muito boa que falava sobre a missão dos pais e foi muito debatido sobre isso. As crianças até os 7 anos é o período em que elas estão suscetíveis aos nossos exemplos, a aparar as arestas, a nós identificarmos nos filhos quais as suas dificuldades, as suas tendências, para que nós possamos incutir neles esses valores de moralidade, de ética. Na fase da primeira infância, a educação no lar, ela é muito importante para a formação do indivíduo, porque como pais, somos também responsáveis pela construção da moralidade do nosso filho. Mais à frente, na escola, é quando inicia esse contato com o outro, o viver em sociedade, o dividir o material, o dividir a atenção da professora, essa convivência com aqueles de fora que não são os familiares. E mais à frente, então, a educação profissional, na qual se faz cidadão no mundo. E aquelas crianças que não receberam educação na sua primeira infância, não receberam limites, depois na escola foram alunos indisciplinados e os pais fecharam os olhos, porque hoje, psicologicamente falando, esse sentimento de culpa que existe pelo fato dos pais estarem trabalhando e substituindo o seu amor com coisas materiais, isso é muito prejudicial para a formação do caráter desse indivíduo. E aí então, quando chega na fase de trabalhar, como que aquele que só aprendeu a receber, como que ele vai doar? Como que ele vai obedecer a alguém, se ele não obedecia dentro do próprio lar? Então surge um conflito, e para esses jovens que chegam no mercado de trabalho com essa formação, é bem complicado esse aprendizado na convivência com o mundo. Todos os espíritos tendem à perfeição. O homem que tem consciência da sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. A ideia de que essa inferioridade não o deserda para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços sustenta-o e lhe reanima a coragem. Isso nos diz Kardec no seu comentário a respeito da justiça da reencarnação. Descobrimos então como é alentadora essa notícia de que nós não vamos para o inferno, não seremos jogados. Que pai ruim que é esse que as religiões apresentaram, de um pai que releva o seu filho ao sofrimento eterno. Mas não, essa doutrina da reencarnação, ela nos consola, dizendo que apesar da nossa inferioridade, nós somos capazes em transformar o nosso futuro, em construir o nosso amanhã, através dos nossos esforços hoje. Isso nos sustenta, nos anima, nos dá coragem e principalmente vontade de viver. A educação para a morte socorrerá a vida, restabelecendo a esperança e o entusiasmo das novas gerações pelas novas perspectivas de vida terrena. Precisamos compreender que estamos vivendo um dos ciclos da humanidade. Que todos esses que hoje propagam a agressividade, a violência, talvez por desconhecimento ou por esse conflito existencial e não acharem algo que realmente os preencha e acreditarem no nada, é isso que traz, nessa fuga, eles acabam por agredir. Mas essa educação pela morte socorrerá a vida, que nos diz Herculano Pires, funciona da seguinte forma:
Se nós estamos entendendo que somos seres imortais, somos destinados à perfeição, para que eu vou querer dominar um país? Para impor a minha vontade, impor o meu governo, com guerras, assassinando todos aqueles que são meus irmãos, porque então eu tenho a consciência de que eu vou ter que responder por esses erros. Dessa forma, então, esses espíritos que estão tendo esse conhecimento, nós aqui enquanto encarnados, reflexionando assim, começaremos a não fazer ao outro aquilo que não gostaria que me fosse feito. Eu não vou ir lá e matar a outra pessoa, porque eu sei que a morte não existe. Eu vou estar matando corpo orgânico, mas existe um ser ali que vai continuar vivendo e pode vir a se vingar de mim. Então, esse pensamento faz com que nós mudemos a nossa postura, melhorando então a esperança das novas gerações, tendo esperança no futuro. Joana de Ângeles nos diz que despertar para os objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto do grupo social no qual se movimenta. Precisamos ser úteis. Então, esses que sabem governar, que são ótimos líderes, eles têm que estar à frente, sim, de um governo. Porque também aprendemos na doutrina espírita que mesmo que fosse feita uma divisão dos todos os bens que tivesse na Terra e cada um recebesse uma parte igual, alguns iriam multiplicar e outros iriam gastar. Porque nós estamos aqui, cada um, numa diferente etapa evolutiva. Aprendemos de forma diferente, somos espíritos diferentes, estamos em graus diferentes, porque o nosso planeta comporta essa fase de aprendizado. Mas, então, esse despertar para os objetivos mais elevados fazem com que nós passemos a ser mais úteis perante a sociedade, trabalhando para o bem geral de todos. Despertar significa identificar novos recursos, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida, antes não percebidos. A vida se apresenta então para nós com cores mais vivas, com perfumes mais intensos, despertando para as nossas potencialidades que existem guardadas dentro de cada um de nós, procurando, buscando os recursos, os valores, para então nos transformar, que antes nós não percebíamos, identificando também naqueles que estão ao nosso lado, que são nossos irmãos, estão também em processo de aprendizado evolutivo, têm direito de errar, assim como nós erramos. Os outros também têm direito de errar e também têm direito de se transformar. Uma vez eu escutei uma definição muito interessante, que quando alguém nos ofende, é como se nós tirássemos uma foto daquela pessoa. E aí, passados 10, 15, 20 anos, nós olhamos para aquela foto e vemos aquela pessoa exatamente daquela forma, como ela era. Mas o tempo passou. O tempo mudou essa pessoa fisicamente e também interiormente. Assim como nós notamos a nossa mudança, muitas vezes, de um mês para o outro, de um ano para o outro, como nós somos diferentes do que éramos no ano passado. E então, nós precisamos perceber que os outros também mudam. Se nós conseguimos mudar para melhor, mesmo aquele que nos ofende, que erra, ele também pode mudar e se transformar. E o exercício do perdão vai possibilitar que nos libertemos. Então, o que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser,
no seu percurso evolutivo. O que temos de mais importante é essa oportunidade existencial. Naquele filme Náufrago, é interessante aquela parte que assim, ele fica preso durante muito tempo numa ilha, ele sofre, emagrece, pega chuva, pega sol, todas as intempéries do tempo, até que ele é resgatado. E aí um dia chegando no local, alguém pergunta assim: você quer café com leite integral ou desnatado? E daí ele fica assim, como assim? Leite integral ou desnatado? Para uma pessoa que até há pouco tempo estava tomando só água de coco e peixe cru. Ele não conseguia mais nem dormir numa cama, dormia no chão. Aí nós conseguimos perceber que essas coisas que muitas vezes pensamos dar sentido à nossa vida, esse consumismo exacerbado que está tentando preencher um vazio de ser existencial que somos. Estamos valorizando muito as coisas perecíveis e não essa oportunidade de viver, de existir, de transcender aquilo que nós temos em potência dentro de nós. E para finalizar, então, uma frase do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, na sua segunda carta a Timóteo, tentando dar um ânimo, então, ao jovem Timóteo, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza, de amor e de moderação. Não precisamos temer a morte. A morte não existe. É apenas uma mudança, uma transformação. Mas Deus nos deu o espírito de fortaleza. Precisamos nos fortalecer na nossa crença, na crença do futuro, de que todos são capazes sim de mudar, de que o nosso planeta vai se tornar um mundo regenerado, transformado, com pessoas melhores. Mas para isso, precisamos desenvolver também o nosso espírito de amor e de moderação. Moderação nas nossas palavras, moderação nos nossos atos, de amor, amor a nós mesmos, nos cuidar, nos amar, nos compreender como espíritos em processo evolutivo, não nos culpar indistintamente pelos erros que ainda cometemos, mesmo sabendo que é errado, ainda erramos, mas estamos nesse processo educacional, estimulando então esse amor, essa moderação, essa transformação. Conseguiremos nos transformar, consequentemente, através do nosso exemplo e dessa alegria de viver, também transformar todos aqueles que nos rodeiam. E assim, com muita alegria, levemos aos nossos lares essa felicidade, essa vontade de viver, essa certeza no futuro de que não morremos. Continuamos. Vamos então seguir nesse nosso trabalho, rumo à evolução. Que Jesus nos abençoe.